Primeiramente, eu gostaria de agradecer à organização do segundo simpósio brasileiro de cálculo fracionário pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Eu sou José Paulo Carvalho dos Santos, sou professor da Universidade Federal de Alfenas, e o título da minha palestra é Continuação de soluções brandas para equações íntegro-diferenciais abstratas. O objetivo da palestra, então, gente, é estudar a existência de soluções locais e globais de uma equação íntegro-diferencial fracionária abstrata, né? Onde eu tenho essa equação aqui, onde dα de t representa a derivada de Caputo, para alfa entre 0 e 1. A é um operador fechado densamente definido, e b de t é uma família de operadores fechados. E f é uma função que satisfaz algumas condições que eu vou estar apresentando durante o trabalho. Então eu tenho um problema de valor inicial aqui, né? E para poder definir o conceito de solução branda, eu vou precisar introduzir a teoria de operador resolvente, que foi introduzida por mim nesse trabalho aqui. Ok? Então, para poder definir o conceito de operador resolvente, ou alfa resolvente, a gente vai considerar esse problema de Cauchy aqui, ó. Ok? Onde A, B e aqui é a mesma família de operadores. Tá? Então, a gente vai dizer que o problema 1, 2 ele tem um resolvente, ou um alfa resolvente associado, se existe uma família de operadores fortemente contínua, né? Então, a R alfa ponto de 0 a infinito chegando em L de x, ela é fortemente contínua. Para todo x em x e alfa entre 0 e 1, R alfa de 0x é igual a x. E quando x está no domínio de A, o R alfa ponto x pertence às funções contínuas de 0 a infinito chegando no domínio de A, e inter-C alfa de 0 a infinito em x. E além disso, as suas duas equações aqui são satisfeitas. Nesse trabalho, a gente vai assumir as condições H1, H2 e H3. A condição H1, ela está dizendo que o operador A ele é um operador setorial. A condição H2 e H3, ela está dizendo que a transformada de Laplace do operador B existe e satisfaz algumas condições importantes que a gente vai precisar para a gente poder estar construindo a nossa teoria. A gente vai definir o conjunto sigma de Rθ como sendo o conjunto dos lambdas que pertencem ao complexo, tal que o módulo de lambda é maior ou igual que R e o módulo do argumento de lambda é menor ou igual que θ. Então, o conjunto sigma de Rθ, gente, é toda essa região aqui, ó, que está à direita dessa curva azul aqui, certo? Essa curva azul aqui é a fronteira do conjunto sigma de Rθ. E a gente vai definir o caminho gama de Rθ como sendo a união do caminho gama 1 de Rθ, gama 2 de Rθ e gama 3 de Rθ, orientados no sentido anti-horário. Então, a curva gama de Rθ, né, ó, é uma curva desse tipo aqui, ó, orientada no sentido anti-horário. Ok? E a gente vai definir o conjunto ρ de Fα e ρ de Gα como sendo esses dois conjuntos aí, ó. Quem que é o ρ de Fα? É o conjunto dos lambdas que pertence ao complexo, tal que Fα lambda é um operador linear limitado. Do mesmo modo, a gente vai definir o conjunto ρ de Gα como sendo o conjunto dos lambdas que pertence ao complexo, onde Gα lambda ele é um operador linear ilimitado. Então, naquele trabalho que eu apresentei lá no começo da palestra, a gente estudou que quando A é um operador setorial e o operador B satisfaz a condição H2 e H3, a gente consegue encontrar um certo setor do plano complexo, né? Então a gente consegue encontrar um certo setor sigma de Rθ, onde a gente consegue mostrar que esses operadores Fα lambda e Gα lambda são bem definidos, são operadores lineares limitados e satisfazem as condições que a gente precisa para poder definir esses dois operadores aqui, ó. Então, primeiro eu vou definir o operador Rα de t como sendo quem? Como sendo 1 sobre 2π, integral de gama de Rθ de elevado a lambda t, Gα de lambda de lambda. E o que eu vou chamar de família auxiliar, ou resolvente auxiliar, que é o Sα de t, que é igual a t elevado a 1 menos alfa, sobre 2π, integral de gama de Rθ de elevado a lambda t, Fα de lambda de lambda.
a gente consegue mostrar que a função que pega t e leva em r alfa de t ela é exponencialmente limitada em L de x. Além disso, aqui, essa função é uma função fortemente contínua. Do mesmo modo, a gente consegue mostrar que a função que pega t eleva t elevado a alfa menos 1 s alfa de t é exponencialmente limitada em L de x e ela é fortemente contínua. E além disso, a gente consegue mostrar também que o R alfa ele é uma família alfa resolvente para o sistema 1,2. Ok? Uma observação, gente, que quando a gente faz o b de t igual a zero, alfa resolvente e resolvente auxiliar, ela coincide com a família de operadores que a gente usa para tratar esse problema de Cauchy aqui, ó. O sistema diferencial abstrato aqui, ó. A derivada de Caputo aqui, ó, para alfa entre 0 e 1. Tá? Para mais detalhes sobre esse problema aqui, a gente pode consultar essas duas referências aqui, ó. Mas a gente está interessado em estudar esse problema aqui, ó, semilinear, né? Mas qual que é a relação desse problema aqui e as famílias resolventes? Então, ó, quando eu tenho uma solução desse problema 5 e 6, e eu tenho uma família alfa resolvente e resolvente auxiliar associada ao mesmo problema, a gente consegue mostrar que toda solução de 5 e 6 pode ser escrita em função do resolvente e do resolvente auxiliar, por essa fórmula da variação das constantes aqui, ó. Então, essa fórmula aqui motiva a seguinte definição, que é o conceito de solução branda. Então, a gente vai dizer que uma certa função u, que sai de 0 até, do intervalo 0 tal, chegando em x, ela é uma solução branda se ela é uma função contínua de 0 tal em x e satisfaz a equação integral. Com isso, a gente obtém o nosso primeiro resultado, que é um resultado de existência de solução local. Então, se a minha função f é uma função y na segunda variável uniforme em relação à primeira variável, a gente consegue a existência de uma solução local. Mas como a gente está interessado em existência de soluções globais, então a gente vai definir o conceito de continuação de solução. Então, uma função u que sai de 0 a tal chegando em x, a única solução branda de 5 e 6 no intervalo 0 tal, né? A gente vai dizer que essa solução tem uma continuação se existe um tal estrela maior que tal e uma função u estrela de 0 tal estrela chegando em x, onde essa u estrela também é uma única solução do problema 5 e 6 nesse intervalo. Ok? Então, nesse caso, a u estrela vai ser uma continuação da solução u. Note que pela unicidade, a u estrela coincide a u quando t está no intervalo 0 tal. E quando eu tenho uma solução que ela não admite uma continuação, a gente vai dizer então que essa solução é uma solução maximal. Então agora a gente vai partir para provar os resultados de existência de solução maximal. Mas primeiro eu vou fazer esse teorema aqui, ó. Se f é uma função que sai de 0 a infinito, cartesiano x, chegando em x, uma função contínua, que é Lipschitz, localmente Lipschitz em relação à segunda variável e uniforme em relação à primeira variável. Se a u é uma função, é uma solução definida no intervalo 0 tal 0 chegando em x, é a única solução definida nesse intervalo, então a gente consegue mostrar que existe uma única continuação estrela de u em algum intervalo da forma 0, tal 0 mais tal, com tal positivo. Então, como que a gente faz para provar esse resultado? Né? Primeira coisa, gente, pelo fato da função f ser Lipschitz, dado um certo b pertencente ao intervalo 0 até r, a gente consegue mostrar que existe um tal que essas quatro desigualdades aqui são satisfeitas. O que a gente vai fazer? Ó? A gente vai definir o seguinte conjunto. Ó. A gente vai definir o S de tal 0 mais tal, como sendo o conjunto de todas as funções dado, conjunto das funções contínuas no intervalo 0, tal 0 mais tal chegando em x, onde a W coincide com a U quando t está no intervalo 0, tal 0, e a norma de WT menos U de tal 0 é menor ou igual que B, para todo t pertencente ao intervalo tal 0 até tal 0 mais tal. Então a gente vai pegar esse espaço aqui munido com a norma do supremo aqui, ó. No intervalo que vai de 0 até tal 0 mais tal. E a gente vai definir o operador t
de S de tal 0 mais tal por essa expressão aqui, ó. O t de w vai ser quem? Vai ser o r alfa de t, o 0, mais a integral de 0 até t de t menos s elevado a alfa menos 1, s alfa de t menos s, f de s em ws ds. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, é mostrar que essa aplicação t pega alguma coisa de s de tal 0 mais tal e leva em s de tal 0 mais tal. Note, gente, que se eu pegar a w pertencente a s de tal 0 mais tal e t no intervalo 0 até tal 0, o que a gente sabe? Ó? A gente sabe que quando t está nesse intervalo, a w coincide com a u. Então a gente pode vir aqui, ó, no lugar da w, trocar por u. Ó. Então a gente está mostrando que a t de w é igual a u de t. Não é difícil mostrar que a t de w tem uma função contínua, de 0, tal 0 mais tal chegando em x. E além disso, usando aquelas 4 desigualdades anteriores, a gente consegue mostrar que a norma de t de wt menos u de tal 0 é menor ou igual que b, para todo t pertencente a tal 0 até tal 0 mais tal. Então, para todo t nesse intervalo. Então, a gente consegue mostrar então que a aplicação t, ela pega um elemento de s de tal 0 mais tal e leva em s de tal 0 mais tal. Pelo fato da epsis ser elipsis, a gente consegue mostrar o quê? Que a t é uma contração. Certo? Então, usando o teorema de ponto fixo de Banach, a gente consegue mostrar então a existência de um único ponto fixo para a aplicação t. Mas isso garante a existência de uma única solução branda, definindo um intervalo que vai de 0 até tal 0 mais tal. Certo? Então, essa solução branda ela vai ser a continuação da solução 1. Ok? E agora, para finalizar, a gente vai provar o nosso resultado de existência de solução maximal, né? Então, se a f é uma função que sai de 0 a infinito, cartesiano x, chegando em x, uma função contínua, né? Localmente elipses em relação à segunda variável e uniformemente em relação à primeira variável. E, além disso, a f é uma função limitada. Então, o problema 5 e 6 ele tem uma única solução global, definida no intervalo que vai de 0 até infinito, ou existe um dado pertencente a 0 a infinito, tal que a u de 0w em x ela é uma solução branda maximal, e o lim sub quando t tende a w da norma de u de t isso é infinito. Ok? Então, como que a gente prova esse resultado? Então, a gente define essa função h, que é o conjunto de todos os tals que pertencem ao intervalo 0 a infinito, onde existe uma função u de tal, definida em 0 tal chegando em x, onde essa u tal é a única solução do problema 5 e 6, definida no intervalo 0 tal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o w como sendo o suco de h. Então, o que vai acontecer? Ó? A gente vai considerar, então, a u definida no intervalo que vai de 0 até w, aberta aqui, chegando em x. A única solução branda de 5 e 6 no intervalo que vai de 0 até w. Se o w é infinito, então a u é a solução global. Entretanto, se o w é menor que infinito, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar, então, que o lim sub quando t tende a w da norma de ut é infinito. Como que a gente faz para provar isso? Por redução absurda. Suponha que existe um k, tal que a norma de ut é menor ou igual que k, para todo t no intervalo 0w. Se eu pegar uma sequência tn contida no intervalo 0w, uma sequência que converge para w, ó, não é difícil a gente mostrar que para todo epsilon existe um n, e existe um gama pertencente a 0w, tal que se mn maior que n, eu tenho essas 7 desigualdades aqui. Ó. Com isso, então, a gente consegue mostrar que a u de tn é uma sequência de Cauchy. Isso quer dizer o quê? Que a norma de u de tn menos u de tn é menor que epsilon para todo nm maior que n grande. Como o x é um espaço de Banach, a u de tn vai convergir para um certo w em x. Usando essa convergência, a gente consegue mostrar que a gente consegue estender a solução no intervalo fechado, 0w.
Só que aí eu posso aplicar o resultado anterior e obter uma continuação dessa solução 1. Mas isso gera uma contradição, por quê? Porque a gente tinha que a nossa U era uma solução maximal definida no intervalo 0 W aberto. Ok? E com isso a gente finaliza a prova.